Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por ter clicado nesse vídeo, estar aqui conhecendo o meu canal, talvez pela primeira vez. Eu quero convidar você, se você não é inscrito ainda, a inscrever-se, acionar o sininho das notificações e também assistir o vídeo até o final. Deixar o like aí se você gostar do vídeo, porque isso fortalece muito o nosso canal. E se você puder ainda me dar mais uma forcinha, que é compartilhando este canal nas suas redes sociais. Vai ser bênção se você fizer isso. Você que já é inscrito em meu canal, também seja muito bem-vindo. Como sempre, estamos aqui toda semana, com praticamente 3 vídeos por semana. Que Deus te abençoe e te dê a sua graça. Hoje nós vamos estudar mais uma lição da classe dos adultos, da EBD. Nós estamos estudando os valores do reino de Deus. E hoje nós já vamos para a lição de número 12. Lição de número 12, que tem por título A Bondade de Deus em nos atender. Nós vamos estar estudando esta lição em classe no dia 19 de junho de 2022. E vai ser bênção. O texto áureo da nossa lição de hoje diz: Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, e quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Mateus capítulo 7, versículo 11. Nós estamos estudando nesse trimestre o Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, que vai dos capítulos 5 até o capítulo 7 de Mateus. E a leitura bíblica em classe é justamente no capítulo 7. Você dá uma pausadinha no vídeo, capítulo 7, do versículo 7 até o 20, dá uma lida no vídeo, na leitura, e depois volta a assistir a aula. Eu já fiz a minha leitura, o meu estudo, e você faça aí a sua leitura na sua casa. Nós vamos também ver a verdade prática, né? Não podemos esquecer. Deus é um Pai amoroso que concede a seus filhos aquilo que realmente é bom para eles. E nós vamos também... A lição tem uma palavra-chave, né? Que é bondade. Palavra-chave, bondade. Nós temos nesta lição, como sempre, 3 pontos principais. O primeiro, a bondade de Deus. O segundo, há 2 caminhos para escolher. E o terceiro, a mentira dos falsos profetas. Então nós temos essa visão geral desses 3 pontos que nós vamos abordar nessa lição. Então nós vamos iniciar já no ponto de número 1, né? E já deixando para você aqui a liberdade de comentar, deixar a sua pergunta, o seu comentário, o seu acréscimo, a sua contribuição aqui para o nosso canal. Isso ajuda pelo menos em 2 coisas. Primeiro, nós aprendemos um com o outro, e também para o engajamento do vídeo, né? Quando você comenta, quando você deixa o like, o YouTube dá um engajamento melhor no vídeo. Então, que você possa fazer isso. Então, vamos lá. Ponto 1, a bondade de Deus. Subtópico 1, definição de bondade. O que é bondade? A bondade, ela é definida como qualidade ou caráter daquilo que é bom. Uma boa índole, benevolência, brandura e boa ação. Então, bondade é aquilo que denota algo bom, uma boa ação, né? Algo com brandura, algo com benevolência, com benignidade. Então, bondade aí abrange uma gama de significados, né? Para ficar mais simples para o nosso aprendizado, bondade
é o caráter daquilo que é bom. Então, quando você tem um caráter de bondade, você é uma pessoa boa. É lógico que quando você vai adentrando e vai aprofundando no estudo, vai abrindo o leque, né? Mas em linhas bem gerais, bondade é um atributo de quem é bom. No caso aqui, a bondade ela é um atributo de Deus, mas não do homem. Não é do homem no sentido de que o homem está em pecado, né? Então, Paulo mesmo diz aos Romanos, capítulo 7, verso 18, que não habita, na minha carne não habita bem algum. Então, ou seja, a bondade não é inerente, não é oriunda do ser humano. A bondade é oriunda de Deus. A fonte de toda bondade é Deus. Então, o homem, ele recebe um pouco dessa bondade e consegue manifestar essa bondade quando ele entrega a sua vida a Deus e deixa Deus trabalhar na vida dele. Quando ele deixa Deus trabalhar na vida dele, então aí sim ele começa a praticar atos de bondade, mas não que ele seja bom por si só, mas a bondade que o homem regenerado expressa em suas ações, ela vem de Deus. No ponto 2, subponto 2, a bondade de Deus no aspecto bíblico. Então, Deus é bom por natureza. 1 João 4 e 8 diz que Deus é amor. Não é que Deus ele só tem o amor. Não. Ele é amor por essência. Então, Deus é amor. Então, a fonte da benignidade, a fonte da bondade é Deus. Não há outra fonte a não ser Deus. Deus é a fonte de toda a bondade, de toda a benignidade. Então, a bondade, ela é o supremo bem, é Deus, né? Que transcende a criação. Deus está acima de todas as coisas, ele é o supremo bem. E aí, para encerrar esse ponto aqui, subtópico 3, a bondade de Deus no aspecto teológico. Então, teologicamente, o termo bondade é amplo e envolve santidade, retidão, verdade, amor, benevolência, graça, misericórdia. É o que eu disse para vocês no começo desse ponto, né? Em linhas bem gerais, bondade é um atributo de quem é bom. E Deus é bom e participa esse atributo conosco e nos ajuda a ser bons também. Porém, o termo é bem abrangente. Então, envolve retidão, envolve verdade, amor. Se você for estudar cada ponto desse aqui, você vai ver que aquele que é bom, ele anda em retidão, ele anda em verdade, ele anda em amor, ele anda em benevolência, anda em graça e também em misericórdia. Então, mesmo nós, o texto bíblico, né? Ele diz que mesmo nós sendo imperfeitos, jamais nós daríamos uma coisa ruim para os nossos filhos quando eles nos pedem alguma coisa. No sentido aqui do texto, né? Cita aqui o peixe. Se algum filho lhe pedir um peixe, quem será o pai, né? Só se ele tiver uma maldade extrema mesmo, que não seja pai e mãe de verdade. Mas se ele for pai, ele não vai dar uma pedra em lugar de peixe, não vai dar uma serpente em lugar de peixe, né? Ele vai dar sempre coisa boa. Então o texto diz, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Então nesse primeiro ponto aqui, nós vimos a bondade de Deus, vimos uma definição de bondade, vimos a bondade como aspecto bíblico, também vimos a bondade no aspecto teológico, ok? Se você tem alguma pergunta aqui nesse ponto, é só deixar aqui nos comentários que nós vamos interagir com você. No ponto 2, há 2 caminhos para escolher. Primeiro subtópico, a porta e o caminho no aspecto bíblico.
Então a Bíblia diz que a porta é estreita e o caminho é apertado. Versículo 14 aí da leitura bíblica em classe. A porta é estreita e o caminho é apertado. O caminho que leva à vida, a porta que leva à vida é estreita e o caminho também é apertado. Porta aí tem o sentido de acesso a uma nova vida de esperança, né? Então, quando alguém tem um encontro com Deus de verdade e ele é regenerado pelo Espírito Santo, se converte, ele então tem agora uma porta aberta, uma porta de esperança de uma vida com Jesus aqui e muito melhor ainda na eternidade. E o caminho apertado, diz respeito à conduta de quem é um servo de Deus. A conduta de quem trilha o caminho de Deus, ela deve ser sustentada, fundamentada nos princípios bíblicos. E muitas vezes esse caminho ele é apertado. Para andarmos nesta conduta que a Bíblia requer de nós, o caminho se torna apertado, tá? Mas o caminho apertado é o caminho que vai levar à vida eterna. Subtópico 2, o que as duas portas e os dois caminhos ilustram para nós? Primeiro, a porta estreita conduz à vida eterna, né? E Jesus estava mostrando que o único caminho que pode conduzir o pecador à vida eterna com Deus. Então a porta aí, as duas portas e os dois caminhos, né? A porta larga, a porta apertada, o caminho estreito, o caminho apertado. O caminho apertado e a porta estreita são os que conduzem o pecador à vida eterna. Os outros dois, eles conduzem o pecador à perdição, né? E hoje em dia nós temos muitas pessoas que preferem andar pelo caminho largo, né? Porque na verdade o caminho largo ele é mais fácil de caminhar, é mais fácil de andar. Porém, ele conduz à perdição. E muitos não querem entrar pelo caminho estreito e a porta estreita, porque ele é difícil de caminhar. Porém, ele conduz à vida eterna. Isso é muito importante para nós. Subtópico 3, a escolha entre os dois caminhos. Nesse mundo, só há dois caminhos a serem percorridos: o da vida e o da morte. Como bem falou o profeta Jeremias no capítulo 21 e versículo de número 28. Vamos ler aqui, Jeremias capítulo 21 e o versículo de número 28, que diz o seguinte: ou melhor, Jeremias capítulo 21, versículo 8, e a este povo dirás, Deus dizendo ao povo de Jeremias, né? Assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Então não existe outro caminho a não ser o caminho da vida e também o caminho da morte. Ok? Então, nós temos aí no ponto 3 a escolha entre os dois caminhos. E quem escolhe? É você, sou eu, somos nós. Eu vou andar pelo caminho estreito, que conduz à salvação, ou eu vou andar pelo caminho largo, que conduz à perdição. A escolha é totalmente minha, tá? Deus não tem culpa de nada. Então, a porta larga, ela é pela porta larga que passam as obras da carne. Tá aí, prostituição, impureza, inimizade, porfia, peleja, todo tipo de pecado, eles passam pela porta larga, né? Pela porta espaçosa, certo?
Mas o destino desta porta larga e desse caminho espaçoso é a eternidade sem Deus. Então, volto a dizer, a escolha é nossa, a escolha é minha, a escolha é sua. Encerrando esse primeiro ponto, esse segundo ponto, há dois caminhos a escolher. O caminho apertado, que conduz à vida, e o caminho estreito, e o caminho largo, que conduz à perdição. É você quem escolhe, ok? Antes de nós passarmos para o último ponto, se você tiver algum comentário, desejar colocar aqui nos comentários, fique à vontade, porque isso é muito bom para o nosso aprendizado. Ou você me ensina e eu te ensino, nós vamos trocando informações. Que Deus te abençoe e vamos para o último ponto agora, ponto 3, a mentira dos falsos profetas. Primeiro, cuidado com as falsas aparências. Então, Jesus dá uma advertência contra os falsos profetas. Então, o mestre alerta a respeito da importância de estarmos vigilantes contra os falsos profetas. Versículo 15 da leitura bíblica em classe: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então, que estejamos, alertas com as aparências, porque o falso profeta, ele tem aparência de ovelha, mas ele é lobo. Ele é o lobo na pele de ovelha. E nós precisamos tomar muito cuidado, ter um discernimento muito bom, aguçado, para discernir quem é o falso e quem é o verdadeiro. Então Jesus, ele fez menção, dos falsos profetas, logo depois do ensino a respeito dos dois caminhos. Por que isso? Diz o texto aí da sua revista: pois estes, com suas mentiras, acabam levando as pessoas para o caminho espaçoso que conduz à perdição. Então, isso é de propósito. Jesus fala dos dois caminhos, a porta larga e o caminho largo, e logo ele fala dos falsos profetas, porque muitos falsos profetas encaminham as pessoas para o caminho largo, dizendo que é ali que é o caminho certo, é ali que eles vão receber a salvação, mas isso é tudo uma enganação, Por isso precisamos estar alertas. Subtópico 2, e uma pergunta, como detectar os falsos profetas? Como que eu descubro quem é os falsos profetas? Tem algumas dicas aqui no texto. Primeiro, os ensinamentos deles minimizam a Cristo e glorificam a eles mesmos. Então, se tiver alguém aí glorificando a si mesmo, diminuindo o Senhor Jesus Cristo, pode ser que ele seja, pode ser não, se ele está diminuindo o Senhor Jesus Cristo, ele é um falso profeta. Temos aí os frutos, Jesus falou, Mateus 7,16, leitura bíblica em classe: pelos frutos conhecereis a árvore. Nenhuma laranjeira vai dar limão, e nenhum limoeiro vai dar laranja. Se é um pé de limão, vai produzir limão. Se é um pé de laranja, vai produzir laranja, Então, há muitas formas de detectar os falsos profetas, os falsos mestres, também pela sua doutrina. Se a doutrina que eles ensinam não está de acordo com a sã doutrina bíblica, por que sã doutrina? Porque é a doutrina verdadeira, é a doutrina bíblica. Se o que eles ensinam está fora, destoa, não está em harmonia com a doutrina bíblica, a sã doutrina, isso é mais uma prova de que eles são
que essa pessoa que está ensinando isso é um falso profeta. Então, estejamos alertas e façamos, como está escrito no subtópico 3, uma análise criteriosa. Seja criterioso. Tá? Você pode fazer um levantamento, tá? Isso não é pecado. Você pode julgar aquilo que a pessoa está ensinando. Os bereanos em Atos, quando Paulo pregava, os bereanos eles conferiam nas escrituras se aquilo que eles estavam pregando era realmente a verdade. Então eles tinham esse direito de conferir e nós também temos esse direito de conferir, né, para saber se aquilo que essa pessoa está pregando é a verdade. Então nós precisamos vigiar para não sermos enganados. Precisamos vigiar com muita vigilância para não sermos enganados pelos falsos profetas, ok? Terminamos aqui esse último ponto. Se você tem alguma dúvida aqui nesse ponto, pode colocar aqui nos comentários, nós vamos interagir. Fazendo agora uma recapitulação rápida da nossa lição, né? O que nós vimos aqui hoje? Aprendemos sobre a bondade de Deus. Deus é bom por essência. O homem, ele reflete, né? A bondade de Deus, melhor dizendo, reflete no homem e ele pode ter esses lampejos de bondade para com o próximo. Mas a origem, a fonte da bondade é Deus. Não podemos esquecer isso. Aprendemos também sobre os dois caminhos a escolher. Caminho, porta estreita, caminho estreito. Porta larga, caminho largo. Porta estreita, caminho estreito conduzem à vida eterna. Porta larga, caminho largo conduzem à perdição. E a escolha é minha, a escolha é sua. E por fim aprendemos sobre a mentira dos falsos profetas, que precisamos tomar cuidado com as aparências, porque as aparências enganam, né? O famoso ditado, e é verdadeiro. Precisamos detectar os falsos profetas, examinar aquilo que eles ensinam, para ver se está de acordo com a sã doutrina, e também fazer sempre uma análise criteriosa daquilo que você está ouvindo, para ver se não é um ensino do falso profeta, ok? Se você gostou da lição, deixa o like aí para nos ajudar a fortalecer o canal. E eu espero você, como sempre faço no final dos vídeos, na próxima lição dos adultos, que vai ser a lição já de número 13, já vamos para a última lição do trimestre, a verdadeira identidade do cristão. Então, esteja conosco aqui na próxima semana para aprender a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.